Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos a mais uma gravação dos Mestres Ascensionados de opção voltada para o desenvolvimento pessoal. Lembrando que essa tiragem ela é atemporal, ela é intuitiva, então independente de quando chegar até você, pode ser que tenha algo para você nela, mas lembrando que ela é pro coletivo, então não vai ressonar tudo com todos e tá tudo ok, tá? Os mestres da vez são os Elohims Arcturo e Diana e o mestre Lamorai. Escolha aí qual Elohim ou qual mestre ressona mais com você e faça a tua opção. Eu vou começar aqui com o mestre, com os Elohims Arcturo e Diana. E vamos ler a cartinha do Arcturo e da Diana. Vamos começar primeiro aqui pela gestão emocional, para vocês já irem refletindo, tá? A gestão emocional deles que saiu é essa. E ela diz o seguinte: como você gerencia suas emoções em momentos de tensão ou conflito? Você se perde nas emoções, deixa o sangue subir a cabeça? Como você faz? Pensa aí. Vamos ver aqui os Elohims Arcturo e Diana. Aqui. Essa carta indica que você necessita trabalhar melhor o poder da invocação de forma rítmica, ou seja, constante. Você precisa começar a fazer as invocações, tipo orações, invocação do anjo de guarda, de uma forma mais rítmica. A oração, a invocação é uma súplica ao alto e é necessária para que as bênçãos fluam até você. O Mestre Jesus ensinou: pedi e recebeis. Batei a porta e ela abrir-se-á. Portanto, é necessário que você solicite a intervenção divina sempre que possível para que sua vida seja banhada na luz, amor, liberdade, paz, harmonia e todas as outras energias positivas. Muitas vezes criam-se limitações através dos pensamentos e sentimentos negativos ou impuros. E se a energia divina não é invocada, o homem fica preso pelas coisas que ele próprio criou. Então vocês aí deem uma olhada, comecem a prestar mais atenção como vocês fazem suas invocações diárias. Para quem não conhece, os Elohims Arcturo e Diana, eles servem ao sétimo raio, que é o raio violeta, da misericórdia, perdão, rítmica e transformação e liberdade. Eles são os Elohims da invocação, eles que nos ensinam essa parte da invocação. E toda vez que você invoca a chama violeta com ritmo, serenidade, fé, a Arcturo e Diana lhe oferece a oportunidade da libertação dos medos, das doenças e de tudo aquilo que é limitação dentro da tua vida. Vamos começar agora com o povo cigano. A gente vai deixar os portões e as 9 dimensões da consciência, as cartinhas, para depois. E vamos começar aí com o povo cigano, para ver o que essa carta vai pedir para vocês. Aqui saiu a criança, que fala da necessidade de você olhar para as coisas de uma forma mais infantil, com curiosidade infantil. E o livro, tem coisas aí que você não sabe, estão ocultas de você ou que você precisa aprender, mas você precisa olhar para essas coisas de uma forma curiosa, com aquela curiosidade, com aquele senso infantil de encantamento. E isso tem relação aí com os sentimentos, com o coração. Tem coisas aí que talvez estejam ocultas até mesmo dentro de você, que você não entendeu ainda as suas emoções. Então, tem uma renovação, tem algumas coisas que estão ocultas de você dentro dos sentimentos, das emoções, que vão ser reveladas, que tem relação com os sentimentos. E aqui o sol, ó. Por que vai acontecer isso? É porque isso é uma renovação, amigos, que ela visa trazer uma clareza e uma iluminação para a vida de vocês.
Iluminação pro caminho aqui, ó. O ego, que é o urso, né? Então aqui, você tem muita força interior, mas você precisa dominar o quê? As tuas emoções, possessividade, ciúme, precisa controlar essas emoções que não são tão boas, porque o urso, ele fala de um ser com um coração muito grande, mas ele tem um lado nocivo. E o urso saiu bem baixo do coração. Então, quais são as coisas que estão ocultas ou que você ainda precisa aprender? Tem a relação aí com o teu sistema emocional e com o controle do ego, né? Soltar esse controle. E mostrou aqui o urso de um lado, né? E o sol do outro, os caminhos no meio. Você seguir o caminho do meio. O que isso vai estar te levando? A uma iluminação, a uma ascensão. E aqui saiu as nuvens, bem embaixo. Deixa eu só conferir aqui com a espiritualidade. Essa carta é para deixar nessa posição aqui? É para botar abaixo do urso? É. As nuvens vai abaixo do urso. Então, essas dúvidas que tu tá tendo, essas coisas que estão correndo na tua vida, essa insegurança é ocasionada pelo ego. Tem uma iluminação vindo do teu caminho. A renovação visa te fazer tu alcançar o teu sol interior, né, que é a tua presença divina. Mas para isso tu tem que superar o teu ego. Tu tem que cortar. Aqui, ó. Cortar a insegurança. O que eu vejo aqui, gente? Eu acho que tem alguns de vocês aí que deve estar meio estacionado. Por causa de quê? Por causa do ego. Então, quem tá parado aí, tá parado por causa do ego. Esse corte aqui é a foice trazendo uma colheita e a solução para toda essa insegurança, para toda essa instabilidade na tua vida. Porque vai ser iluminado, vai ter uma colheita iluminada, aquecida pelo sol. O sol está aquecendo o teu caminho. E aqui no fundo do deck, ó, as estrelas, você resolvendo tanto situações do passado, quanto você sendo guiado para encontrar a tua paz interior, o teu progresso, para te se purificar, né? Fazer uma certa ascensão aqui, se iluminar. E para isso, você precisa ter uma certa cautela. Você está seguro. Opa, aqui tinha uma carta virada. Os pássaros. Então aqui, os pássaros ficam na mesa aqui do lado de fora. Assim, no caixão. Eu não tinha visto que os pássaros viraram. Tu precisa ter leveza. Tu precisa soltar. Tem algum tipo de falácia também. Dá menos ouvido pros outros. Acho que seria mais ou menos isso. Tem aqui emoções, sentimentos, muito amor vindo aí no teu caminho. Pra te trazer uma colheita. Tu tá com os caminhos dos sentimentos abertos. Tem segredos que tu não sabe, mas isso aí vai ser solucionado. Esses segredos que estão ocultos de você vão vir à tona pra te trazer soluções. E tu tem condições de vencer essa instabilidade. Porque tu tem muita força interior. Então, use a força interior que tu tem para vencer essa instabilidade. Tem uma transformação aqui de uma situação meio que de raposa, de traições e estagnação na tua vida, tá? Tem uma finalização. Porque você aqui tem uma... tem algo sendo gestado, as flores vão trazer aí uma comunicação com alguém. Que vai trazer... E é uma pessoa misteriosa, é uma comunicação aí misteriosa que você vai deixar pra trás, tá? Ela vai fazer isso, deixar alguma coisa pra trás. Acho que seria isso. Vamos ver agora as cartinhas que ficaram ali. Só deixa eu dar uma embaralhada nesse baralho. Para quando a gente for pegar o do Mestre Lamória, para quem escolheu o Mestre Lamória. Aqui, no oráculo dos portões... Deixa eu só... Tem um cabelo dentro do olho. Saiu esse portão aqui para vocês, que ele vem falar do quê, ó?
portões da quebra de padrões. O centro de energético é o baço. Você procura aprender com seus erros? Ele está questionando. Não esqueça aí de ter o teu caderninho para anotar, tá? Eu sei que eu fiquei uns dias fora porque eu tô resolvendo situações emocionais internas minha. E, gente, quando essa coisa pega, assim, é complicado. Mas, assim, a gente consegue passar, né? Faz parte da vida. Tanto eu quanto vocês aí, estamos juntos nessa, vamos dizer assim. Perceba os padrões repetitivos que precisam ser liberados para criar uma vida com verdade e prosperidade. Seus medos podem estar relacionados ao poder, ao território e ao medo de ser julgado. Pratique o perdão e aprenda com os erros e abrace e abra espaço para um novo se manifestar. O que isso aqui está querendo dizer? Que às vezes a gente tem medo de como os outros vão nos ver, determinadas atitudes que a gente tome. Por exemplo, se você era uma pessoa muito submissa, quando você começa a reagir, aqueles que tinham controle sobre você, que tinham nas mãos o teu controle pessoal, eles não vão gostar. Mas isso faz parte da vida, pôr limite nas pessoas. Então, a gente sempre está sujeito à opinião dos outros, mas a opinião dos outros sempre vai ser a opinião dos outros. O que importa é como é que tu tá aqui dentro. E você ter medo da opinião do outro, ter medo de ser julgado é uma ilusão. Porque se você continuar com esse medo de ser julgado, quantas coisas você vai carregar aqui atrás? Quantos fardos vão fazer você baixar a cabeça e você ficar sufocado cada vez mais e mais? Então, observe aí o porquê que você está meio travado e quebre esses padrões. Por exemplo, assim, eu já observei que conforme a minha vida anda, tende a repetir determinadas situações. Por exemplo, eu tô com bastante vídeos adiantado aqui pro canal. Daqui a pouco vem alguma coisa, me faz procrastinar, daí surge um outro empecilho, não me permite gravar. Mas nisso, na realidade, é tudo medo de crescer. São medos que estão por detrás de alguma coisa. Por causa de quê? Medo de fazer sucesso. Medo de como eu vou ser visto pelas pessoas. Isso que eu tô colocando para vocês são exemplos. E cada um de nós vai ter uma postura diferente. Porque não pensem vocês que para mim fazer esses vídeos aí é a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Eu nem queria estar fazendo eles. Hoje em dia até tá ok, eu gosto de trabalhar com o canal. Mas assim, foi muito difícil. Vir a público e falar. E às vezes ainda é. Então, assim, ó, essa carta desse portão aqui, ele fala pra você que no lado luz, você vai ter intuição muito forte, muita sabedoria pela experiência, que é isso que eu tava falando pra vocês agora há pouco. Tô me usando de exemplo para que vocês compreendam, às vezes, o que tá dentro de vocês. Pode ser que nem pra todos vai servir esse exemplo, mas pra alguns vai. Quantas pessoas que são exímios cantores, compositores, mas tem medo de subir ao palco. Tem medo de cantar em público. E seriam muito melhores que muitos que tem por aí que faz sucesso. Teriam músicas muito melhores. Não tenha medo. É difícil isso que eu tô falando? É. Eu enfrento isso todo dia. Mas a partir do momento que você tiver coragem, vai, nem que seja um passo por vez, não importa o tamanho do passo que tu der. Pode ser mínimo. Um dia tu vai olhar pra trás e vai dizer que valeu a pena. No lado sombra, essa carta fala do medo de repetir o passado e da desconfiança. Então, a pessoa que tá dentro desse portão de quebra de padrões, até conseguir quebrar os padrões, ela se torna, no lado sombra, uma pessoa muito desconfiada. Desconfiada de tudo, de todos. E tem muito medo. Não age, se paralisa porque tem medo de repetir os erros do passado, medo de repetir os padrões passados. Mas no lado luz, quando tu começa a trilhar, a vencer esse medo, que tu vai dando um passo por vez, tu vai ver que a tua intuição é maravilhosa. Que tu tem muita sabedoria porque tu já aprendeu muita coisa. Eu não tô falando com pessoas
que não fizeram nada da vida. Eu tô falando com pessoas que, muitas de vocês, tanto no setor profissional quanto na experiência de vida, passou por N lugares. Talvez já se mudou muito de casa, de cidade, até de país, quem sabe. Tem lembranças, alguns de vocês, de vidas passadas. Não tô falando de pessoas que começaram ontem, que não tem um passado, que não tem um aprendizado, como é que se diz? Uma bagagem. Eu tô falando com pessoas que têm uma bagagem imensa. E que têm essa bagagem, por quê? Tem pessoas que precisam aprender com essa bagagem de vocês. Mas vocês têm medo de se expor. Medo de passar essa bagagem. Tenha. Não é fácil não ter medo. Mas é possível vencer o medo. Quando se olha para dentro com seriedade. A carta que saiu para vocês foi a 8ª dimensão, que é a dimensão da contribuição, a dádiva manifestada. Essa carta, deixa eu achar ela aqui. A gente vai ler sobre ela. Deixa eu achar outra parte aqui. Ó. As dádivas manifestadas são aquelas expressas de forma evidente, sem deixar dúvida sobre a intenção, a vibração ou a sensação de quem as oferece. A dádiva manifestada de você é a presença plena, que representa o quê? Ela refere-se à postura de estar consciente, atento por inteiro e aberto ao momento presente, sem julgar, sem se distrair, sem reagir automaticamente. A presença plena, porém, provém da prática do autoconhecimento, pois quando nos conhecemos melhor, podemos viver o aqui e o agora com mais qualidade, inteireza, plenitude e profundidade. A questão aí para você anotar, refletir, dissertar depois aí no teu caderno. Como você pratica a presença e a atenção plena nas suas atividades? Você consegue estar presente aqui e agora, estar concentrado nisso que você está fazendo agora, plenamente? Nas suas relações, nas suas emoções, você consegue focar em cada uma dessas partes? Por exemplo, se tu tá sentindo raiva, você consegue entender essa raiva, sentir ela por inteiro e ver da onde ela vem? Como você lida com as distrações e as interferências que lhe tiram a presença? Por exemplo, eu vou lá, só olho filme, eu vou lá, só jogo. São zonas de escape, mas quando elas se tornam excessivas, elas fazem com que a gente viva no automático. Então vamos aí ao mantra essencial para a gente aprender a praticar com paixão, com nós mesmos, com a vida, com os outros, e aprender a desenvolver essa presença plena. Respira fundo. Isso aqui é um exercício para vocês fazerem durante a semana. Quanto você achar que é necessário, copie as frases e diz preferência na frente do espelho, olhando, olho no olho. Eu faço a diferença no planeta sendo quem eu sou. Eu faço a diferença no planeta sendo quem eu sou. Segunda frase. Repitam aí preferência 3 vezes, tá? Eu contribuo para um mundo melhor. Eu contribuo para um mundo melhor. Mas eu não faço isso, André. Pode não fazer isso agora ou pode não perceber que tu faz isso, mas tu contribui sim para um mundo melhor. O papelzinho que tu recolhe ali, que tu viu no chão, que tu recolheu e botou na lata de lixo já ajudou. Aquilo que tu reciclou em vez de simplesmente jogar fora, já ajudou. Tu está contribuindo para um mundo melhor também. Aquele abraço que tu deu para aquela pessoa que estava desesperada também foi uma contribuição. Quando tu se autoabraçou e disse para si próprio, eu me amo, eu escolho a minha vida e eu me posiciono em primeiro lugar, tu também ajudou o mundo. Muito mais do que tu fazer apenas caridade. Isso não é egoísmo. Isso é ser consciente.
E a terceira e última frase é: eu lidero e crio o meu legado consciente. Eu lidero e crio o meu legado consciente. Tu tá fazendo tudo de uma forma consciente para que você consiga aí ter uma vida melhor ou deixar um legado para aqueles que vão vir depois de ti terem uma vida melhor do que a anterior. Bom, para quem vai ficar para a próxima tiragem, então nós vamos nessa, né? Para quem não vai, muito obrigado por ter vindo até aqui. A próxima tiragem, gente, com o mestre Lamória. Vamos começar aí com a gestão emocional do mestre Lamória. Saiu, foi essa. Não esqueçam de anotar lá no caderninho. Como você equilibra as demandas emocionais do trabalho e da vida pessoal. Se eu ver que elas têm relação com a tiragem anterior, eu digo para vocês voltar, tá? Vamos pegar aqui o mestre Lamória. Lamorai, não sei porque que eu falo o nome desse mestre errado. Acho que tem a ver com o Elmória. Mestre Lamorai. Eu sou a harmonia divina. Esta carta representa que a harmonia e a paz profunda devem ser experienciadas em seu coração. É importante aprender a buscar o equilíbrio interno, evitando exaltações de sentimentos ou emoções, sejam estes positivo ou negativo. A energia em seu coração deve ser conduzida para a paz profunda. Mantenha-se sempre nesse estado de harmonia interna e, quando algo parecer afetá-lo, invoque mestre Lamorai para que a harmonia seja estabelecida. Ele o auxiliará a retomar o ritmo sincronizado com a harmonia cósmica, deixando de lado toda a dissonância. Para quem não sabe, o mestre Lamorai serve ao primeiro raio, ao quarto raio, desculpa, não sei por que saiu primeiro, acho que eu já estou muito focalizado no raio azul. Serve ao quarto raio da pureza, a harmonia e a ascensão e sustenta a harmonia e o equilíbrio na Terra, também irradiando essas energias na frequência vibratória mais lenta das 7 notas musicais no plano físico. Portanto, quando essas notas são divinamente executadas, a harmonia divina se manifesta na música ou no canto. Mestre Lamorai possui 2 templos espirituais. Um fica nas ilhas do Havaí, sob as ilhas do Havaí, né? E o outro fica sobre Madagascar. E ambos são conhecidos como templos da harmonia. Vamos lá, vamos pegar o povo cigano e vamos ver o que essa carta, o que os ciganos têm para falar sobre essa situação aí da tua vida que você que escolheu o mestre Lamorai tá precisando resolver, viver. Aqui saiu a carta dos caminhos, a foice. Deixa eu só ver se a foice vem antes ou depois. Os caminhos é o primeiro? É a foice primeiro? Tá. Então é a foice primeiro, tá? Tem algum corte nos teus caminhos ou tem uma colheita aí chegando nos teus caminhos? Que a foice fala do corte, do abaste, vamos dizer assim, de tu podar, né? Necessidade de poda. Cortar as influências negativas do teu caminho. E aqui uma comunicação. Tem uma colheita aí que traz uma comunicação, para alguns é isso. Para outros, isso aqui tá falando de cortar algum tipo de comunicação ou a partir de tu receber uma colheita ou tu fazer como é que se diz? Eu não sei essa palavra, ele não quer sair da minha boca. De tu podar, né? Tu podar algum tipo de coisa da tua vida, tu cortar do teu caminho, vem uma comunicação, vem uma expressão, ou melhora a tua expressão. Os ratos, cortar aqui, ó, aquilo que já tá corroído. Cortar o desgaste. O sol. E aqui, o anel. E o navio.
Essa comunicação vem para trazer um compromisso, tá? E uma mudança. Aqui as montanhas, esses desgastes, tem alguma coisa aí sugando a tua energia, tu precisa cortar isso, tá? E aqui tem o cão. Tem um corte que precisa ser feito, que é o que tá sugando a tua energia. Acredito eu que isso aqui tem ressonância com a leitura anterior, pelo menos para alguns. Por causa das duas primeiras cartas que saíram, porque foi essas duas primeiras cartas, elas estavam, acho que se eu não me engano, eram a 7ª e a 8ª carta do jogo anterior. Então, dá uma olhada lá se alguma coisa bate pra ti. E o sol também saiu lá. A partir do momento que tu corta o que tá drenando a tua energia, os desgastes, o que tá corroendo a tua vida, situações que estão corroendo a tua vida, e que tu acha que essas situações, tu vai cortar isso da tua vida, ó. Elas são, é como se elas bloqueassem. Tu vê elas como intransponível, mas não são. Não tem uma coisa que tu supera. Dificuldade dá, mas tu supera. Então tem como tu superar. Tem uma iluminação aí que tá vindo no teu caminho e tem aliados, tu tem amigos, tem pessoas leais a você e tem uma comunicação aqui que vai trazer um compromisso, vai trazer uma aliança, uma parceria com alguém. E isso vem de longe para alguns ou te leva para longe. E para bastante longe, ó, porque se você olhar ali, meu navio tem um avião. Então, para alguns aí pode ser pessoas até bem distante. Isso daqui, ó, tem os conflitos aqui, mas para isso tudo tem o que tu não tá vendo por trás. Aqui tem uma solução de conflitos ou a sorte que vai ajudar a resolver conflitos que tu vai deixar para trás, ó. Uma situação que vai deixar para trás. Isso é rápido. Por quê? Porque tem sentimentos aqui, mudança de sentimentos, tem alguma coisa oculta aqui nos sentimentos com relação a uma energia feminina. Que vem aqui para trazer um progresso e felicidade, mas é que gente, até o fundo do deck tá muito parecido em determinados pontos aqui, ó, com o fundo do deck anterior. Então essa parceria aí vem para te trazer algumas coisas boas. Vai melhorar a forma que tu se expressa também, essa comunicação. Essa carta tá pedindo para te se expressar melhor dentro das tuas parcerias, para ter uma mudança. Pode ser que você se sinta meio instável, tá? Que você, nesse período que você esteja vendo essa tiragem, você se sinta meio instável devido a essas coisas que você acha que são intransponíveis. Então você pode se sentir um pouco instável, porque esse navio também fala da instabilidade. Como instável, André? O navio não fala de estabilidade. Fala sim, porque quando tu movimenta que tu tá no meio do mar lá, que o navio tá se movimentando, dá uma turbulência, que é a turbulência pré-mudança. Quando tu tá entrando num novo caminho. Mas tá tudo ok. Não se foca aí no negativo, se foca naquilo de bom que vai vir aí pra tua vida, essas mudanças. Pode ser aí, pra alguns de vocês, até mudança de país. Esteja aberto pra isso. Agradece a Deus e a espiritualidade pelas bênçãos que estão vindo. O portão que saiu pra vocês aqui, ó, é o portão dos insights, que é o centro frontal, que é a mente. Você confia na sua sabedoria interior, procura entrar em sintonia com a tua intuição para obter insights, respostas profundas e transformadoras. Você pode sentir medo da rejeição e de que suas ideias não sejam aceitas. Utilize o discernimento para transformar sua intuição em sabedoria. Quando a gente está conectado com a nossa intuição, no começo a gente tem uma certa dificuldade, principalmente quem tem pouca autoestima ou quem ainda está se desenvolvendo, está desenvolvendo a sua autoestima, porque a gente sempre pelas famílias, na grande maioria, a gente é podado, e pela sociedade, a gente é ensinado a não acreditar
em nós mesmos, a não acreditar no nosso poder pessoal, a não acreditar na intuição, a não acreditar nessas coisas. Mas quando a gente se sintoniza, que a gente se alinha com a nossa intuição, a gente começa a obter insights, tanto de vida de passada, quanto de coisas que ainda estão para ocorrer. Eu conheço uma pessoa, que ela é bem jovem até, e que ela tem insights que são tipo premonições de um futuro próximo, de coisas que vão ocorrer, de possibilidades. Mas lembrando que quando tu entra nessas linhas do tempo, que tu tá tendo acesso a essas dimensões das possibilidades, eu vejo as linhas do tempo como se elas fossem um arco-íris. Cada estrada, cada cor do arco-íris, que não é só uma, são várias nuances, né? Porque a gente vê, tipo assim, o rosa e daí o violeta. Não tem só o rosa e o violeta, o azul, o rosa e o violeta. Tem as nuances entre eles. São caminhos diferentes, baseado no quê? Nas decisões que tu tomar. No que tu modificar. Por exemplo, eu tenho uma crença limitante com relação... Deixa eu ver... a fé. Eu não acredito muito em coisas que não possa ser palpáveis. Vamos dizer assim, eu tô dando exemplo, não é que eu tenho. Cada parte dessa crença, uma crença limitante, ela é que nem uma cebola, ela tem várias cascas. Cada casca que eu tiro dessa crença, eu amplio a minha fé. Daí, se eu tô olhando aquele arco-íris na minha frente, que são os caminhos que vão me levar, tipo, de um caminho não bom para um caminho totalmente legal, eu vou mudando de linha do tempo. Vou mudando de realidade à minha frente. A realidade na minha frente vai se alterando. E isso é a cada segundo. Porque a gente... Muitas pessoas acreditam que as dimensões, as realidades, as linhas do tempo são planos diferentes, mas todos eles... Eu não lembro agora quem falou sobre isso, mas tem pesquisas sobre isso que mostram que todos os planos, todas as dimensões ocupam de uma certa forma o mesmo espaço, estão todas aqui entrelaçadas no aqui e no agora. É a nossa vibração que nos muda de uma dimensão ou de um plano para o outro. Eu acho que é... se eu falar o nome agora da teoria que fala sobre isso, eu vou estar mentindo. Mas eu vi ela não faz muito tempo. Que o cara fala que, tipo, num dia tu pode andar na dimensão X, na dimensão Y e tá tudo ok. Então é mais ou menos sobre isso que esse portão aqui tá falando. De você, quando você começa a obter esses insights, você começa a trilhar por dentro desses portões, ver os locais melhores, se conectar com a tua sabedoria interior para tomar decisões melhores pro teu dia a dia. No lado luz, esse portão dos insights mostra bons insights, mostra autoconsciência e uma intuição até meio elevada. No lado sombra, a gente acaba se perdendo em devaneios, a gente tem medo da rejeição e acaba estacionando. A frase aqui, para você repetir ao longo da semana como você achar que deve, é: eu gero poderosos insights por meio da minha intuição. Vamos agora à carta dos 9 dimensões da consciência. Para vocês saiu a terceira dimensão, que é a dimensão das máscaras do ego. O que é uma máscara do ego aí para quem tá aí de primeira? São mecanismos de defesa inconsciente que visam proteger o ego de situações que causam ansiedade, sofrimento e outros sentimentos destrutivos. Mas o detalhe é tão legal assim, que em vez de proteger o ego, esses mecanismos às vezes eles criam essas situações de ansiedade, medo, entre outras coisas. Por quê? Porque estão meio obsoletos e a gente tem que cortar eles. E a máscara que se apresentou para vocês foi essa da identificação. Identificação é a máscara do ego que consiste em adotar
as características, valores, comportamentos de uma pessoa que admiramos ou tememos. Isso pode aumentar sua autoestima, mas também pode afetar você, no caso, né, afastar você da sua verdadeira identidade. A gente não é. Por exemplo, se você admira muito teu pai e você, por meio do espelho, você começa a se identificar com aquelas atitudes do teu pai, tu começa a se tornar uma cópia dele. Não foi isso que você veio ser. Você veio ser você. E tem coisas que você nem gosta, mas daí você capta aquilo, capta tanto que abraça até os karmas do cara, né? Bom, vamos lá, gente. A frase para vocês repetirem dessa carta é... Para vocês repetirem, não, para vocês refletirem. Você já se sentiu tentado a imitar ou seguir alguém que considera superior? O que isso diz sobre sua autoconfiança e autoestima? Pensa aí. Vamos agora ao mantra essencial dessa carta. Desenvolva sua autoestima e o seu poder pessoal. Aqui vocês falam na frente do espelho, anotem as frases, digam aí várias vezes durante a próxima semana, várias vezes por dia, sempre que lembrar. Respira fundo, olhe nos seus próprios olhos e diz: eu sou, eu sou, eu sou. Depois, eu reconheço o meu valor. E a terceira é: eu assumo o meu poder pessoal. Vamos lá, gente? Repitam aí comigo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu reconheço o meu valor. E eu assumo o meu poder pessoal. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aí, de seguir o canal caso você ainda não seja um seguidor do mesmo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.